Sob a grande pirâmide de Quéops, onde pedras guardam segredos há milênios, a ciência colidiu com a lenda. Em 2025, pesquisadores descobriram uma porta oculta há muito tempo selada para o mundo. O que os aguardava, além, deixou até os cientistas mais experientes abalados. Será que esta câmara secreta pode conter a chave para reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a maior maravilha do Egito e seu mistério mais duradouro? A Grande Pirâmide de Gizé. Muito antes de a maior parte do mundo que conhecemos hoje, existir um monumento já se erguia no Planalto de Gizé. A Grande Pirâmide. Sobreviveu à queda de impérios, reinos e civilizações inteiras. Por mais de 4.500 anos, foi mais do que apenas blocos de pedra empilhados. É um quebra-cabeça gigante em calcário, uma mensagem de tempos antigos que ainda não foi decifrada. Mas por trás deste imponente monumento, reside a visão de um único homem. Um governante que exigiu que seu legado se estendesse além do próprio tempo. Para entender a pirâmide, precisamos primeiro entender o faraó que comandou sua construção. Um faraó ousou construir um túmulo tão vasto, tão preciso, que abrigaria seu corpo e proclamaria sua divindade por toda a eternidade. Seu nome era Quéops, segundo governante da quarta dinastia do Egito. E o monumento que ele deixou é o mais famoso do mundo, a Grande Pirâmide de Gizé. Quando o faraó Quéops ordenou sua construção por volta de 2600 a.C., o mundo era um lugar muito diferente. O estado da tecnologia da época era marcado pelo uso de ferramentas de bronze, cordas e trenós de madeira. E, no entanto, de alguma forma, seus arquitetos e operários conseguiram construir a maior pirâmide que o mundo jamais veria. Um túmulo não serviria apenas para abrigar seu corpo, mas também para imortalizar sua alma para a eternidade. Após a conclusão, ela atingiu impressionantes 146,5 metros, tornando-se a estrutura mais alta construída pelo homem na Terra em quase 3.800 anos. Mesmo hoje, sem sua cobertura de calcário, branco e brilhante, a pirâmide ainda se mantém com 138,5 metros de altura. Mas números por si só não conseguem capturar a verdadeira maravilha deste monumento. O que realmente impressiona cientistas e historiadores não é apenas a sua altura, mas o esforço inimaginável necessário para construir algo tão grande com as ferramentas disponíveis há mais de 4.000 anos. Para construir a pirâmide, os trabalhadores transportaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra que juntos pesavam quase 6 milhões de toneladas. Alguns desses blocos vieram de pedreiras em Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância, e cada um podia pesar até 80 toneladas. Eram tão pesados que mesmo milhares de pessoas se unindo teriam dificuldade para mover apenas um. Como foram movidos, erguidos e colocados apenas com cordas trenós e ferramentas simples, ainda deixa os historiadores perplexos. Esse é apenas o começo do mistério. O peso das pedras era apenas parte do quebra-cabeça. O que realmente diferenciava a Grande Pirâmide não era apenas o seu tamanho, mas o propósito por trás dela. Para o povo do Antigo Egito, cada câmara, passagem e bloco carregava um significado muito além de pedra e suor. A Grande Pirâmide foi projetada para ser mais do que um túmulo. Para os egípcios do Império Antigo, as pirâmides eram mais do que monumentos de pedra. Eram portais para a eternidade. Os faraós não eram vistos apenas como reis, mas como deuses na terra. A morte não era o fim da vida, mas o início de uma nova jornada. A pirâmide foi construída como uma espécie de portal para ajudar a alma de Quéops a viajar para a vida após a morte. Lá dentro eles colocaram tesouros, comida e estátuas para manter seu espírito seguro caso seu corpo fosse ferido. A pirâmide não foi construída apenas para proteger o corpo de Quéops da decomposição e dos ladrões, mas também para proteger sua força vital. Para os egípcios, o corpo e o espírito estavam profundamente conectados. Proteger um significava proteger o outro.
E por isso, cada detalhe da pirâmide foi projetado com essa crença em mente. Os antigos egípcios acreditavam que, em caso de destruição da múmia, a força vital poderia residir dentro de uma estátua. Por isso, eles colocaram salas secretas, câmaras especiais e estátuas por todo o complexo da pirâmide para garantir que Quéops pudesse viver para sempre. Mas a pirâmide em si era apenas o coração de algo muito maior. Para realmente proteger a alma de Quéops, os egípcios construíram um mundo inteiro ao seu redor. Ao redor da grande pirâmide havia templos pirâmides menores para suas rainhas e longos caminhos de pedra que chegavam ao Nilo. Juntos eles transformaram o Planalto de Gizé em uma cidade sagrada dos mortos, um lugar construído para dar a Quéops a eternidade. Mas se a eternidade era o objetivo, então o segredo era o método. A pirâmide era repleta de câmaras corredores e passagens falsas projetadas para confundir ladrões e proteger o faraó. No entanto, apesar de todos os cômodos mapeados por exploradores ao longo dos séculos, uma questão inquietante permanece. Serão estas as únicas câmaras? A existência de câmaras e segredos desconhecidos da pirâmide tem sido tema de debates constantes. De faraós a cientistas modernos, inúmeras pessoas se perguntam se a pirâmide ainda guarda segredos sob sua superfície de pedra. Mesmo na antiguidade, acreditava-se que a Grande Pirâmide escondia mais do que mostrava. No século XII, um governante chamado Al-Aziz Uthman tentou derrubá-la, ordenando que seus trabalhadores a removessem pedra por pedra. Eles lutaram por meses, mas o trabalho era muito difícil. No final, eles só conseguiram deixar uma pequena cicatriz na pirâmide menor de Miquerinos. Isso nos faz questionar se a pirâmide era forte o suficiente para sobreviver. Aquela pequena cicatriz seria também forte o suficiente para esconder segredos que permanecem desconhecidos. Mesmo hoje, os arqueólogos sempre se perguntaram se a Grande Pirâmide esconde salas e portas secretas. Na Câmara da Rainha, há 2 pequenos poços que parecem não levar a lugar nenhum. E há também o Grande Vazio, descoberto em 2017 com uma tecnologia especial de escaneamento chamada detectores de muons. Essas descobertas só aumentam o mistério. Se existem salas secretas, o que poderia haver dentro delas? Será que o verdadeiro túmulo do faraó Quéops ainda está escondido a salvo dos ladrões que roubaram outras partes da pirâmide? Talvez existam tesouros escritos antigos ou até mesmo pistas que possam nos mostrar como os egípcios conseguiram construir um monumento tão grande usando apenas ferramentas simples da Idade do Bronze. Em nossa época, a tecnologia está se atualizando. Pela primeira vez em 4.500 anos, cientistas estão espiando além da pedra, descobrindo câmaras nas quais nenhum humano entrou desde a conclusão da pirâmide. E a cada descoberta cresce a sensação de que algo extraordinário espreita nas sombras desses espaços ocultos. A Grande Pirâmide ainda guarda segredos e o verdadeiro desafio é se estamos prontos para o que acontecerá quando esses segredos finalmente vierem à tona. Em 2017 e novamente em 2023, cientistas descobriram algo dentro da Grande Pirâmide que alterou fundamentalmente o curso da história. E isso foi só o começo. A Câmara da Rainha e suas portas secretas. Nas profundezas da Grande Pirâmide havia uma sala que maravilhava exploradores há centenas de anos. As pessoas a chamavam de Câmara da Rainha, mas esse nome era enganoso. Há muito tempo, exploradores árabes acreditavam que o local havia sido construído para uma rainha, mas especialistas posteriores acreditaram que nunca foi um local de sepultamento. Uma passagem estreita levava do fundo da grande galeria à Câmara da Rainha. Cerca de 5 metros antes da entrada da câmara, havia uma pequena queda de 60 centímetros, um ponto onde o piso era mais baixo que levava ao interior da sala. Mas essa queda teria sido feita deliberadamente ou seria um resquício de blocos de granito roubados há muito tempo? Alguns especialistas afirmavam que o piso se estendia suavemente para dentro da câmara,
enquanto outros acreditavam que o degrau demonstrava uma das muitas mudanças de projeto feitas durante a construção da pirâmide. A câmara era simples independentemente da verdade. Fora construída com blocos lisos de calcário, com um teto alto e pontiagudo que mais parecia um lugar sagrado do que um túmulo. As paredes não tinham nada escrito, mas na parede leste, a cerca de 5 metros de altura, havia um nicho, um pequeno espaço recortado. Seu teto especial demonstrava sua utilidade. Embora ninguém saiba ao certo o que ele continha. Alguns acreditam que o continha uma estátua do rei, ou talvez seu espírito vigiando o aposento. O egiptólogo Mark Lehner sugeriu que poderia ter sido um espaço oculto para rituais espirituais. O que quer que fosse colocado ali não deveria ser visto pelos vivos, mas a Câmara da Rainha esconde mais do que paredes nuas e nichos. Ela guarda segredos que permaneceram ocultos por milênios. Em 1872, exploradores encontraram 2 poços estranhos escondidos nas paredes norte e sul da câmara. Cada uma tinha apenas cerca de 20 centímetros de largura e subia abruptamente pelos blocos de pedra da pirâmide. Elas se retorciam e giravam, mas nunca chegavam ao exterior. Ninguém sabe qual era o seu verdadeiro propósito. Seriam elas destinadas ao ar? Ou seriam caminhos secretos para a alma do rei ascender às estrelas? Mais de um século depois, em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um pequeno robô UPU-AUT-GIS, chamado de Abridor de Mias, para rastejar pelo Poço Sul. O que ele descobriu chocou o mundo. O poço não terminava ao ar livre, mas em uma pequena porta de calcário com 2 misteriosas maçanetas de cobre. Esta estranha laje tinha apenas 6 centímetros de espessura e atrás dela, nada. O robô tentou o Poço Norte, mas não conseguiu navegar pela curva. Mesmo assim, o mistério se aprofundou. Por que alguém selaria poços tão estreitos com o que pareciam portas simbólicas? Em 2002, a National Geographic enviou seu robô de volta ao poço. Desta vez, engenheiros perfuraram um pequeno orifício na primeira porta e inseriram uma câmera de fibra óptica lá dentro. As imagens causaram arrepios na comunidade arqueológica. Outra pedra de bloqueio toscamente talhada a apenas 21 centímetros da primeira. 2 portas, uma atrás da outra, formando uma passagem selada não mais larga que a mão de um homem. Enquanto isso, outro robô explorava o Poço Norte apenas para descobrir que ele também terminava em uma porta de calcário idêntica à do sul, perfeitamente equidistante da câmara. Essa descoberta extraordinária levou a um novo desafio. Se os robôs pudessem ver através das portas, poderiam realmente alcançar as câmaras além delas e desvendar seus segredos. A resposta veio anos depois. Quando Rob Richardson, professor de robótica em Leeds, aceitou o desafio do dentista e inventor de Hong Kong Dr. Tze Chuen para construir um robô capaz de alcançar o fundo do poço e revelar seus segredos. Durante anos, a pequena equipe trabalhou incansavelmente para projetar uma máquina leve o suficiente para navegar pela estreita passagem, mas forte o suficiente para sobreviver à subida. Após quase 5 anos de desenvolvimento, eles conseguiram. O robô pesava apenas 5 quilos, o que lhe permitia mover-se suavemente ao longo do poço sem causar danos. O poço em si é incrivelmente estreito, com apenas 20 centímetros por 20 centímetros menor que uma folha de papel A4, e se estende por mais de 60 metros, serpenteando levemente ao longo de seu trajeto. Para humanos é impossível entrar, mas o robô conseguiu se esgueirar pela passagem com sua câmera capturando imagens que ninguém jamais havia visto. O que o robô revelou surpreendeu os pesquisadores. Cerca de 50 metros adiante, encontrou uma pedra que impedia o avanço. Usando um braço flexível da câmera, a equipe conseguiu espiar além da pedra
e lá dentro de uma pequena câmara escondida, encontraram algo surpreendente: símbolos coloridos pintados diretamente no piso liso de calcário. O professor Richardson explicou o significado. Ninguém sabe a finalidade do poço. Especulou-se que poderia ser uma saída de ar, ou talvez o acesso a uma tumba funerária, mas as marcas complicam essa teoria. Dada a obra de arte, é provável que o poço tivesse uma finalidade maior do que apenas servir como saída de ar. Mas qual era essa finalidade? Ainda é um mistério. As descobertas foram ainda mais emocionantes do que qualquer um esperava. Mas como as câmaras mais profundas eram de difícil acesso, muitas perguntas ainda permaneciam sem resposta. Preocupações com a segurança no Egito interromperam a exploração, mas o robô preservou as imagens coletadas. Divulgado em 2 partes no canal do YouTube Ancient Architects, o vídeo permitiu que o público, historiadores e arqueólogos testemunhassem essas câmaras misteriosas em primeira mão. Cada quadro levantava novas questões, alimentando curiosidade e debate sem fim. O que torna as descobertas ainda mais intrigantes é a precisão absoluta do poço e das câmaras. As paredes são feitas de calcário polido, o piso cuidadosamente nivelado, e os símbolos pintados parecem intencionais. Este buraco não era uma lacuna aleatória na construção da pirâmide. Ele foi projetado com um propósito deliberadamente escondido e agora revelado pela tecnologia moderna. A história não termina aí. Em 2011, o Projeto Jedi utilizou microcâmeras avançadas para espiar por trás da primeira porta sul. Eles encontraram uma pequena câmara escondida com paredes de calcário marcadas com hieróglifos vermelhos tênues, possivelmente grafites de construtores ou algo mais. Mais estranho ainda, o interior da porta parecia polido, sugerindo que ela fora destinada a fins cerimoniais. As maçanetas de cobre, antes consideradas úteis, agora pareciam mais decoração, símbolos colocados em uma porta que nunca deveria ser aberta. Mas os aposentos da rainha tinham características ainda mais estranhas. Em 1872, 3 objetos incomuns foram encontrados em seu interior: uma bola de granito, uma ripa de madeira e um gancho de cobre em forma de cauda de andorinha. Eles desapareceram por décadas antes de ressurgirem em arquivos de museus. Ninguém sabia o que realmente significavam. Seriam ferramentas, presentes rituais, ou talvez objetos especiais deixados para trás deliberadamente como pistas para um enigma que ninguém ainda havia decifrado. Essas perguntas sem resposta levaram os cientistas a uma busca mais aprofundada. Se a pirâmide pudesse esconder objetos estranhos aqui, o que mais ela poderia esconder? Munidos de novas tecnologias de escaneamento, detectores de muons e endoscópios, cientistas reexaminaram esses poços com novos olhos. Suas descobertas confirmam a suspeita. Esses poços de ar são verdadeiramente únicos. São passagens que levam a blocos semelhantes a portas selados e propositais incrustados profundamente no núcleo da pirâmide. E ainda mais surpreendente, expedições robóticas mais recentes revelaram uma segunda porta além da primeira. Atrás de uma porta, havia outra porta escondendo um segredo dentro de um segredo ainda maior. Mas por que essas portas foram construídas e por que elas foram trancadas com tanto cuidado? Segredos do maior monumento do Egito. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um exemplo notável da habilidade humana. As pessoas estudam seu exterior há séculos, tirando fotos, fazendo mapas e examinando cada detalhe. Mas por dentro, a pirâmide ainda é repleta de mistérios, com câmaras, espaços ocultos que a tecnologia moderna está apenas começando a revelar. Dentro da pirâmide há várias salas famosas. A Câmara do Rei abriga o caixão de granito do faraó Quéops. A Câmara da Rainha ainda é um mistério e ninguém sabe ao certo para que servia. A Grande Galeria é uma passagem enorme que leva à Câmara do Rei.
Essas salas demonstram que os antigos egípcios eram muito habilidosos, utilizando medições precisas e design inteligente, chegando a conhecer bastante sobre astronomia e geometria, muito antes da existência de ferramentas modernas. Os espaços recém-descobertos dentro da pirâmide nos fazem questionar mais do que apenas seu design. Alguns especialistas acreditam que elas podem estar ali apenas para ajudar a suportar o peso gigantesco das pedras, mas outros acreditam que podem esconder algo muito mais importante. Será que uma dessas salas escondidas pode ser o verdadeiro túmulo de Quéops, ainda intocado após milhares de anos? Ao longo dos séculos, os faraós e seus arquitetos fizeram de tudo para manter os túmulos seguros. Construíram câmaras falsas, passagens secretas e blocos de pedra projetados para confundir e deter ladrões. Cada corredor oculto e sala selada acrescentava uma camada extra de proteção, tornando quase impossível para estranhos alcançarem os espaços mais sagrados. Preparar-se para a vida após a morte exigia riquezas incríveis. Os faraós eram enterrados com amuletos, joias e objetos de ouro, símbolos de status destinados a garantir uma passagem segura para a vida após a morte. Mas essa riqueza atraiu ladrões. A pilhagem de túmulos tornou-se um desafio constante, levando arquitetos a desenvolver defesas cada vez mais complexas. Algumas câmaras foram construídas como iscas-túmulos falsos projetados para enganar ladrões de túmulos. Os egípcios aperfeiçoaram essas estratégias ao longo dos séculos, criando becos sem saída, corredores selados e passagens enganosas para esconder os verdadeiros tesouros. Ladrões saquearam até mesmo as famosas pirâmides do Império Antigo logo após seu sepultamento. No Império Novo, faraós como Tutmés transferiram seus túmulos para o Vale dos Reis, escolhendo locais escondidos e de difícil acesso. As colinas acidentadas e os caminhos traiçoeiros eram obstáculos naturais, destinados a confundir e cansar qualquer um que tentasse entrar. Dentro da Grande Pirâmide, estratégias semelhantes podem ter sido empregadas. As câmaras desconhecidas podem representar tumbas falsas, espaços simbólicos ou salvaguardas arquitetônicas. Mas permanece a possibilidade de que um desses espaços selados tenha sido concebido como o verdadeiro local de descanso final de Quéops, cuidadosamente escondido para a eternidade. Alguns teóricos até sugerem um propósito ritual. Essas câmaras ocultas podem ter servido a funções cerimoniais relacionadas à jornada do faraó para a vida após a morte ou abrigado objetos sagrados destinados à proteção espiritual em vez de riqueza material. O alinhamento às dimensões e os vazios misteriosos indicam um plano cuidadoso muito além da simples necessidade estrutural. Mas o que poderia explicar tamanho sigilo? Ferramentas modernas, desde a varredura de muons até robôs, revelaram vazios que parecem impossíveis de explicar completamente. Essas descobertas sugerem espaços deliberadamente selados à espera da curiosidade humana. Arqueólogos e caçadores de tesouros imaginam as possibilidades. Artefatos intocados, itens cerimoniais ou talvez uma câmara funerária que nunca viu a luz em milhares de anos. Mas toda busca tem uma pergunta que não desaparece. O que se esconde por trás dessas portas trancadas? Se a verdadeira câmara de Quéops permanecer desconhecida, poderá ela esconder os segredos do faraó? Ou será apenas mais um truque inteligente para enganar saqueadores de tumbas? Cada pedra e passagem trancada só aprofunda o mistério e mantém o mundo em alerta. Outras descobertas. Ocultas na pirâmide. Na última década, cientistas testaram os limites da tecnologia para explorar o interior oculto da Grande Pirâmide, revelando segredos que antes eram considerados impossíveis de detectar. Pesquisadores agora estão mapeando áreas nunca visíveis ao olho humano, usando métodos não invasivos, produzindo resultados surpreendentes.
Em 2017, o projeto Scan Pyramids, uma colaboração internacional, fez uma descoberta revolucionária usando radiografia de muons. Essa técnica utiliza raios cósmicos para detectar diferenças de densidade dentro de estruturas massivas, permitindo essencialmente que os cientistas radiografassem a pirâmide de fora para dentro. O que eles descobriram chocou o mundo. Um vasto espaço vazio acima da Grande Galeria, chamado de Grande Vazio, é tão grande quanto uma catedral. Tem cerca de 30 metros de comprimento e 6 metros de altura, mas sua finalidade permanece um mistério. Seria uma câmara funerária escondida, ou então poderia ser uma estrutura destinada a suportar o imenso peso da pirâmide. Os pesquisadores também encontraram espaços menores perto da entrada e acima da Câmara da Rainha, sugerindo que salas ou passagens secretas ainda possam existir no interior. Essas descobertas publicadas na revista científica Nature representaram um grande passo à frente na exploração da pirâmide sem escavações, comprovando que a Grande Pirâmide ainda guarda segredos, apesar de séculos de estudo. Assim que a curiosidade mundial atingiu o auge devido a essas descobertas, a equipe do Scan Pyramids revelou outra descoberta notável. Um corredor de 9 metros de comprimento situado acima da entrada principal da pirâmide, próximo à face norte, com 1,8 metro de largura e teto em forma de V, com paredes inacabadas. Este corredor foi identificado usando detectores de raios cósmicos de muons e explorado mais a fundo com uma câmera endoscópica inserida por uma pequena fenda. Cientistas acreditam que ele pode ter sido construído para distribuir o imenso peso da pirâmide, evitando o colapso estrutural, mas sua proximidade com a entrada gerou intensa especulação. Poderia este corredor ser uma porta de entrada para outras câmaras ocultas ainda a serem reveladas? Outras explorações mostram que os mistérios de Gizeh podem ser muito mais profundos. Em 2022, os pesquisadores Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, e Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, usaram um radar especial chamado Radar de Abertura Sintética para observar o subsolo. Em um comunicado à imprensa de 2025, eles compartilharam suas descobertas. Enormes estruturas verticais em forma de cilindro a quase 650 metros abaixo do planalto, 5 edifícios semelhantes de vários níveis, perto da base da pirâmide de Khafre. 8 poços ocos em espiral e 2 estruturas em forma de cubo, cada uma com cerca de 80 metros de largura, formando parte de uma rede de 2 quilômetros sob as 3 pirâmides. Enquanto isso, uma pesquisa de Gizeh de 2021-2023, liderada por Motoyuki Sato, da Universidade de Tohoku, usando radar de penetração no solo, revelou uma estrutura em forma de L com 1,98 m de profundidade e uma anomalia mais profunda, possivelmente uma câmara situada de 3 a 10 metros abaixo da superfície. Essas descobertas aumentaram a crescente excitação sobre o que ainda pode estar escondido sob as pirâmides, sugerindo que o mundo subterrâneo de Gizeh é muito mais complexo do que se pensava anteriormente. No entanto, nem todas as alegações foram aceitas sem questionamentos. O renomado egiptólogo Dr. Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades, descartou esses relatos como totalmente equivocados e fake news. Ele argumenta que não há evidências sólidas de redes subterrâneas tão extensas e que décadas de estudos cuidadosos usando tomografia de muons, gravimetria e radar convencional revelaram apenas alguns pequenos vazios. Hawass enfatiza a importância de pesquisas revisadas por pares e baseadas em evidências, alertando contra alegações sensacionalistas sem comprovação científica. Adicionando mais uma camada ao mistério, em março de 2023,
e 25 esqueletos da Núbia, anteriores às pirâmides e datados de cerca de 3.000 a.C., foram descobertos perto do Planalto de Gizé. A análise desses restos mortais pela osteóloga Sarah Fields sugere um contexto cultural mais amplo para a construção das pirâmides, potencialmente conectando o local a populações anteriores. Embora não estejam diretamente relacionadas às câmaras das pirâmides, essas descobertas destacam a longa e complexa história da região, sugerindo que o que vemos acima do solo é apenas parte da história. Coletivamente, essas descobertas confirmam que ainda não mapeamos completamente a Grande Pirâmide. Pesquisadores continuam a descobrir novos vazios corredores e anomalias, apesar de séculos de exploração e décadas de tecnologia avançada. A pirâmide, ao que parece, está longe de ser totalmente compreendida, e cada descoberta levanta mais perguntas do que respostas, deixando pesquisadores e entusiastas se perguntando quais segredos permanecem escondidos por trás de suas enormes paredes de calcário. A precisão perfeita da pirâmide. Os historiadores acreditam que a Grande Pirâmide foi construída por volta de 2550 AT para o faraó Quéops. Mesmo milhares de anos depois, ela continua a impressionar os estudiosos com sua precisão e alinhamento cuidadoso. A base da pirâmide não é um quadrado perfeito, mas seus lados estão alinhados com os 4 pontos cardeais da bússola norte, sul, leste e oeste. Mas como os antigos egípcios alcançavam tamanha precisão sem ferramentas modernas, uma ideia envolve as estrelas. Estudiosos acreditam que os construtores podem ter usado a estrela polar para alinhar a pirâmide. Eles fizeram isso estudando a aparência do céu noturno há milhares de anos. A estrela polar, hoje conhecida como Polaris, não estava localizada na mesma posição durante a construção da pirâmide. Em vez disso, eles teriam usado outra estrela, a Ursa Menor. Observando as estrelas, eles conseguiram atingir um nível de precisão que ainda impressiona os engenheiros hoje. Os construtores da pirâmide não estavam preocupados apenas com o alinhamento. Eles também pareciam entender de geometria. Acredita-se que a razão entre o perímetro da base da pirâmide e sua altura seja aproximadamente igual ao PI, sugerindo que os arquitetos talvez conhecessem círculos e constantes matemáticas muito antes de outras civilizações os registrarem. Apesar dessas descobertas, muitas perguntas permanecem. Como eles moveram pedras enormes? Como organizaram milhares de trabalhadores? E como alcançaram esse nível de precisão sem bússola ou roda? Na realidade, os estudiosos ainda não têm todas as respostas. Mesmo assim, a Grande Pirâmide é uma prova da engenhosidade humana. Essas estruturas refletem a habilidade arquitetônica, o conhecimento matemático e a dedicação dos egípcios aos seus faraós e deuses. As pirâmides de Gizé intrigam pesquisadores há séculos, não apenas por suas câmaras e vazios ocultos, mas também pela habilidade necessária para construí-las. Um dos fatos mais surpreendentes é o quão retos e alinhados são os lados da Grande Pirâmide. Com 138,8 metros de altura. Os lados quadrados da pirâmide são notavelmente retos, quase perfeitamente alinhados ao longo dos pontos cardeais. O arqueólogo e engenheiro Glenn Dash explica: os construtores da Grande Pirâmide de Quéops alinharam o grande monumento aos pontos cardeais com uma precisão superior a 4 minutos de arco ou 1/15 de um grau. Esse tipo de precisão não foi uma conquista única. Parece que os construtores antigos seguiram os mesmos métodos cuidadosos em várias pirâmides. Não se trata apenas da pirâmide de Quéops. Todas as 3 maiores pirâmides egípcias, 2 em Gizé e uma em Dahshur, estão notavelmente alinhadas. Curiosamente, Dash observa que todas as 3 apresentam um padrão semelhante.
Todas as 3 pirâmides apresentam o mesmo tipo de erro. Elas são ligeiramente rotacionadas no sentido anti-horário a partir dos pontos cardeais. Muitas teorias tentam explicar essa precisão. Algumas sugerem que os egípcios usavam a estrela polar, ou a sombra do Sol. Dash propôs outra ideia, o equinócio de outono. No equinócio, a duração do dia e da noite é quase igual. Usando um gnomon, uma haste simples para projetar sombras, os construtores antigos conseguiam mapear o movimento do Sol. Dash até recriou o experimento em 22 de setembro de 2016, rastreando a ponta da sombra para criar uma linha reta leste-oeste. O experimento de Dash também explica o pequeno erro no sentido anti-horário, coincidindo com a orientação das pirâmides de Quéops e Khafre, em Gizé, e da Pirâmide Vermelha, em Dahshur. Embora não possamos provar que os egípcios realmente usaram esse método, ele mostra que algo tão simples como rastrear sombras no equinócio poderia ter sido suficiente para alinhar essas estruturas maciças com uma precisão impressionante. Esse nível de precisão sugere que os construtores não eram apenas habilidosos. Eles foram intencionais, talvez até mesmo pensando muito à frente. Se construíram portas secretas tão bem, talvez quisessem que as descobríssemos muito mais tarde. Segredos da pirâmide. Revelados por partículas cósmicas. Cientistas estão tendo uma visão mais clara dos segredos ocultos da Grande Pirâmide graças a uma técnica de imagem inteligente chamada radiografia de muons. Testado pela primeira vez em Gizé, há mais de 50 anos, este método utiliza muons, partículas subatômicas semelhantes aos elétrons, porém 200 vezes mais pesadas. Os muons são criados quando raios cósmicos de objetos extremos na Via Láctea atingem a atmosfera da Terra, produzindo uma chuva de partículas que cai constantemente sobre nós. Essas partículas têm as propriedades ideais para atravessar rochas sólidas e, ao mesmo tempo, serem detectáveis com filmes de emulsão especiais e detectores de muons. Usando essa tecnologia, 2 equipes, uma da Universidade de Nagoya, no Japão, e outra da Comissão de Energia Atômica, na França, instalaram detectores dentro do corredor descendente da pirâmide e de uma passagem de entrada para turistas. Voltados para o corredor da face norte, os detectores revelaram um corredor oculto de 9 metros de comprimento e 2 metros de largura, detectado pela primeira vez em 2016. A imagem de muons é não invasiva, o que significa que não danifica a pirâmide. Ao detectar mudanças sutis na densidade, os cientistas podem construir modelos 3D precisos de estruturas a partir do exterior. Os pesquisadores estão agora mais perto do que nunca de decifrar o layout secreto da pirâmide graças à análise de IA. No entanto, os cientistas continuam a ser cautelosos. Cada nova descoberta traz o risco de perturbar a história, exigindo uma abordagem comedida, cuidadosa e deliberada. Você acha que a Grande Pirâmide ainda guarda segredos esperando para serem descobertos? Talvez até mesmo uma câmara escondida ou um tesouro antigo. Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo, na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais descobertas incríveis.